Salve, salve, alunos e alunas de Jaboatão, como é que vocês estão? Eu sou Ângelo Branco, sejam muito bem-vindos aqui à TV Escola Jaboatão, mais uma aula de ciência para os 8º anos e a gente continua aqui a falar sobre o nosso corpo, sobre os cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo, beleza? Vamos embora que o assunto hoje é métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos, o que danado é isso? Vamos entender direitinho, certo? Métodos contraceptivos são métodos que evitam a gravidez indesejada ou precoce, além de ser uma importante ferramenta para o planejamento familiar. Deve ser escolhidos aí com a ajuda de um profissional e também está de acordo aí com o casal, né? Então, os métodos contraceptivos, eles servem para basicamente duas coisas. Para a gente evitar uma gravidez, né? E para a gente fazer o nosso planejamento familiar. Ou seja, você tem lá, já está casado, tem o seu marido, tem a sua esposa, quantos filhos vocês querem ter, né? Quando vocês vão querer ter esses filhos? Vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, fazer esse planejamento, né, em relação tanto à questão da saúde do homem e da mulher. A mulher está com a saúde em perfeitas condições para engravidar, o homem também está com a sua saúde legal para poder engravidar, né, porque o homem engravida junto com a mulher, né, é um trabalho aí que a gente tem que ter com o casal. Então esse planejamento familiar, ele é importante. E os métodos contraceptivos ajudam a gente a ter os nossos filhos no momento correto, no momento que nós planejamos. Além também de, óbvio, de a gente não ter uma gravidez indesejada, inesperada ou ainda precoce, né, antes da hora. Bom, o primeiro método contraceptivo é o mais famoso, é o que todo mundo conhece, que é a camisinha, também chamada de camisa de Vênus, né? Um nome antigo, mas ainda vale. Então, a camisinha ou o preservativo, né? Ele vai fazer uma barreira física, evitando que os espermatozoides cheguem no corpo da menina, né? Da mulher, ou também saiam do corpo do homem, simplesmente. Por quê? Porque a gente tem 2 tipos de camisinhas. A gente tem aqui, ó, a camisinha masculina, que é a mais famosa, a mais difundida, distribuída pelo Sistema Único de Saúde nos postos de saúde. E a gente tem a camisinha feminina, que é menos usada, mas a gente tem também o que daria autonomia para a mulher também se proteger, independente do homem. O legal da camisinha e o mais importante é que ela, além de ser contraceptiva, ou seja, evitar uma gravidez, ela também ajuda a evitar as famosas ISTs, né? Ou doenças sexualmente transmissíveis, né? Infecções sexualmente transmissíveis, como é o termo utilizado hoje, ou simplesmente DSTs, né? As doenças que são transmitidas através das relações sexuais. Então, é 2 em 1, evita a gravidez e também evita essas doenças, certo? Bom, aí a gente tem as 2 camisinhas sendo usadas, sendo utilizadas, né? A camisinha feminina, né, ela vai ter que ser utilizada e introduzida na região da vagina, né, do canal vaginal, de maneira muito delicada, para que ela cubra todo o canal vaginal. E a camisinha masculina, tá? Ela precisa ser pressionada aqui na ponta, onde é o reservatório de espermatozoide, tem que tirar o ar, né, para que você possa vestir a camisinha. Então, a forma correta de utilização do preservativo vai dar a ele uma maior eficácia para que ele cumpra o seu poder contraceptivo, certo? De maneira geral. Um detalhe importantíssimo, tá? Se durante uma relação sexual o casal estiver usando uma camisinha masculina, é só a camisinha masculina que deve ser usada, ou a feminina. Nunca podemos utilizar as 2 camisinhas, porque o atrito entre as 2 borrachas, né, no caso o látex que é feito as 2 camisinhas, pode gerar aí, pode danificar as camisinhas
eliminando a eficácia. Então a gente nunca deve usar duas camisinhas durante uma relação sexual. Ou se opta pela feminina ou se opta pela masculina. As duas nunca, certo? Bom, se o seu planejamento familiar, né, vai trabalhar de maneira mais longa, né, então a gente pode optar, né, o casal junto com um profissional, junto com um médico, né, pode optar por um outro método contraceptivo, né, que vai ser mais durável, digamos assim, que é o DIU, dispositivo intrauterino, né? Eles vão botar aqui, ó, essa pecinha dentro do útero da mulher, né? E ele vai fechar a passagem do útero para a tuba uterina. Então o espermatozoide consegue chegar até o útero, mas não consegue passar para a região da tuba uterina. Por quê? Porque é na tuba uterina onde ocorre a fecundação. Então essa barreira física, né, permite aí que a mulher não engravide, ou seja, é um método contraceptivo. Então aí o DIU pode ser feito aí tanto de cobre, como a gente já tem os de plástico, né? Então já a tecnologia evoluiu muito para se tornar muito mais seguro o uso desse dispositivo e também aí tem uma grande eficácia no processo de contracepção, né? De evitar gravidez. Muitos casais, né, sentam, conversam e acreditam que o DIU possa ser a melhor opção para aquele casal, né, para o seu planejamento familiar. Então, vai lá, conversa com o médico e o médico vai e coloca o DIU para resolver aí a questão do casal desse planejamento familiar, tá? Tá aqui, ó, como é que o DIU é posto, ele é colocado. Ele está aqui, ele faz uma barreira entre o útero, né? Aqui está toda a região do útero e os espermatozoides não conseguem passar até chegar na tuba uterina. Se ele não consegue passar para chegar na tuba uterina, então não há fecundação. Se não há fecundação, né, não há gravidez. Então é um método bastante seguro. Então um DIU, inclusive, ele pode durar aí, em média, uns 10 anos. Claro que a gente precisa estar indo ao médico, né, constantemente para fazer a manutenção, ver se ele está no lugar, ver se está tudo direitinho. Então precisa de um acompanhamento de um profissional para a gente estar sempre observando, ver se ele está funcionando para não ter nenhum problema, inclusive para a saúde da mulher, tá? Bom, outros métodos contraceptivos, eles são mais, digamos assim, totais, né? Ele é definitivo, ou seja, se você está usando um DIU, no dia que você quiser engravidar, tira o DIU, não tem problema. Se está usando camisinha, no dia que quiser engravidar, deixa de usar camisinha para engravidar. Porém, alguns métodos, eles são definitivos. Você vai deixar simplesmente de ter a capacidade de ter filhos. No caso do homem, a gente tem aqui a vasectomia, que é um processo cirúrgico que vai deixar o homem estéril, né? Ele não vai ter mais a capacidade de gerar filhos, apesar de continuar produzindo normalmente seus espermatozoides. Como é que é feito isso, tá? Aqui na imagem a gente vê que tem os testículos, que é justamente onde são produzidos, né, os espermatozoides. Eles passam pelo ducto deferente, né, até chegar na uretra e entrar no corpo feminino. Então o que é que o médico vai fazer? Ele vai fazer uma pequena cirurgia, ele vai cortar esses dutos deferentes, vai amarrar, então ele vai, digamos assim, interromper a estrada por onde o espermatozoide passa. Então o homem continua a produzir seus espermatozoides normalmente, mas durante a ejaculação só vai ejacular líquido prostático, né, líquido seminal, e nesse líquido não tem espermatozoides. Então o homem vai perder a sua capacidade reprodutiva, né? É um método contraceptivo que ele é definitivo. Dá para reverter uma vasectomia? Dá, mas são raros os casos que isso é possível. De maneira geral, na grande maioria, né, é um método contraceptivo que é definitivo. Isso no caso do homem. A mulher também tem um procedimento
para deixar de ter filhos de maneira definitiva, né? Essas decisões geralmente são tomadas pelo casal, principalmente quando já tem aquela quantidade de filhos que quer ter, né, de fato. Então a mulher já teve, quero ter 2 filhos, quero ter 3 filhos, já tenho esses filhos, então vou lá, posso fazer uma laqueadura. Quando, na realidade, o mais indicado sempre é fazer a vasectomia, porque no homem é muito mais simples. A laqueadura na mulher é mais complicada. Por quê? Porque é uma região mais interna, então a cirurgia é mais complicada, mas o princípio é mais ou menos o mesmo, né? Você tem aqui a tuba uterina, que ela vai ser cortada, né? Ou seja, o óvulo continua produzindo o óvulo, ele vai lá, passa pela tuba uterina, mas o caminho da tuba, ele vai ser cortado. Vai ser a laqueadura, ela vai deixar de passar, de ter essa passagem, o médico vai lá, amarra as pontas, corta o pedaço e com isso, né, o óvulo não consegue encontrar com o espermatozoide. Mesmo que o espermatozoide chegue até a região do útero, chegue na tuba, ele não vai conseguir alcançar por conta desse procedimento cirúrgico, desse procedimento que é um método definitivo, né? Um método contraceptivo que é definitivo, certo? Tem como reverter a laqueadura? Tem, mas também é muito raro, né, os casos que funcionem de fato. Por isso que a gente diz que é definitivo. Ok? Então, vamos lá para o nosso desafio, né? Responda aí no seu caderno, qual método contraceptivo que também protege de doenças sexualmente transmissíveis? A gente sabe que dentre esses métodos, nem todos vão impedir que você se contamine, né? Contraia uma doença sexualmente transmissível. Apenas um deles, escreva aí no seu caderno, porque na próxima aula a gente continua a falar sobre o nosso corpo. Forte abraço para todo mundo e tchau!